Bom, vamos falar hoje sobre reforma tributária. Ontem à noite, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 3.887, que fala sobre a reforma tributária. Vale lembrar que no ano passado, o próprio ministro Paulo Guedes encabeçou aí a reforma da Previdência. De alguma forma a gente pode afirmar que foi bem sucedido. Agora, passado o período mais grave da pandemia, ele já encaminha a reforma tributária. Essa é uma reforma extremamente importante para o país. Ela não altera, por exemplo, o nível da carga tributária. Engana-se, por exemplo, aquele que acha que nós vamos pagar menos impostos. Não. A ideia agora é dar mais eficiência para o sistema tributário, né? Reduzir, por exemplo, níveis de sonegação, de corrupção indireta, justamente porque nós temos uma carga tributária muito elevada, então os governos arrecadam muito, dar mais produtividade para os negócios, ou seja, melhorar a eficiência para o empresário não dedicar tanto tempo que ele dedica para o pagamento de impostos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu anotei alguns números aqui para a gente mostrar qual é a dimensão e todo esse imbróglio da reforma tributária, né, o que isso pode trazer de benefício. De forma muito simples, objetiva, né, não vou ficar detalhando muito, até porque é muito complexo esse tema. Mas, a princípio, nós temos a reforma tributária em várias fases, mas agora o governo encaminha uma primeira fase, que é tentar melhorar os impostos federais. Então, por exemplo, o governo fala na criação do IVA, um imposto já discutido há muito tempo no país, que é o Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é se concentrar só na receita bruta e não mais em toda a cadeia de receitas, né, do setor. A ideia também é reduzir privilégios, ou seja, reduzir alguns regimes especiais. Outros serão preservados, como a Zona Franca de Manaus, o regime do Simples, né? Não vão ser alterados, por exemplo, impostos incidentes sobre imóveis, né? Mas ele pretende, essa reforma tributária, ela pretende esclarecer e deixar bastante transparente diversas relações de tributação. Só um exemplo, até apresentado na própria reforma, né, que eles colocaram como exemplo, uma empresa que utiliza a água como um insumo de produção, certo? Então ela tem créditos favoráveis a ela. Só que essa mesma empresa, ela utiliza água para a limpeza de um galpão. Isso é uma despesa, então ela não coloca, não deveria pelo menos colocar isso como um insumo, obviamente. Então você tem ali um imbróglio tributário complexo, né? Então, nesse primeiro momento, a ideia é melhorar a vida, né, dos empresários em relação ao pagamento de tributos no Brasil. Só para você ter uma ideia, tem um relatório anual que o Banco Mundial divulga, e ele divulgou isso em outubro de 2019, o relatório se chama Doing Business 2020, ou seja, fazendo negócios 2020. E aí ele faz um acompanhamento de diversos indicadores de 190 países. Só para você ter uma ideia, na questão tributária, o Brasil ficou na posição 184º lugar, ou seja, 184 entre 190 países. Nós ficamos, inclusive, à frente da Bolívia nessa posição. Que significa assim, no Brasil, nós gastamos 1.500 horas por ano para fazer todo o pagamento de tributos. Se a gente dividir isso por 8 horas diárias, nós chegamos a pelo menos 317 dias, né? Isso dá quase 9 meses no ano. Se nós compararmos, por exemplo, 188 dias, tá? Desculpa. Se nós compararmos com a Bolívia são 1.025 dias, 1.025 horas, que dá 128 dias, são 6 meses. E aí, melhorando um pouco mais, na América Latina e Caribe, são gastas 317 horas, o que dá mais ou menos 40 dias, portanto 2 meses, né? E nos países desenvolvidos, olha que absurdo, são 158,8 horas gastas no ano inteiro apenas, isso dá 20 dias úteis, então um mês de trabalho, para fazer todas as obrigações tributárias.
No Brasil, de novo, são gastas 9 meses por ano, são gastos 9 meses por ano para fazer todas as obrigações tributárias. Isso é um gasto excessivo, né? Por exemplo, uma empresa tem que ter ali um departamento específico, né, de tributos para poder fazer toda essa composição e pagamento. Além de toda aquela insegurança jurídica que existe, contencioso jurídico, enfim. Então a reforma tributária ela tenta melhorar a vida do empresário e, claro, no segundo momento, feito toda a lição de casa, reduzindo aí as despesas, a ideia é que o governo reduza a carga tributária. Mas para isso acontecer, a reforma tributária seja revertida em queda de impostos para a população, o governo federal precisa melhorar seus gastos. E aí, portanto, a gente acredita que a próxima reforma a ser enviada para o Congresso será a reforma administrativa. Talvez 2021 ou 2022. Tudo vai depender como o governo vai ter a relação junto com o Congresso. Ainda seguindo aqui com alguns números, olha só, comparando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, com a carga tributária, fazendo um ranking com 30 países, o primeiro país é os Estados Unidos. A carga tributária média é 24%, e eles têm um IDH de 0,95%. Mais próximo de um IDH significa que a sociedade está muito próximo da igualdade, né, entre as pessoas. O Brasil, ele tem 34,5% de carga tributária, é o pior, o mais alto que tem nesse ranking, e o IDH de 0,31, ou seja, ainda tem uma diferença, né, muito grande entre as pessoas em termos de renda, né, em termos de salário, em termos de ofertas de bens e serviços. Então, a gente tem aí uma situação bastante complicada para melhorar. O governo, ele acredita que passamos, eu também acredito que passamos pelo momento mais agudo da pandemia, o governo tem feito aí diversos movimentos para tentar melhorar a economia. O governo, quando eu me refiro, o Ministério da Economia, e tem sido bem sucedido. Os indicadores que eu tenho falado têm mostrado aí bons resultados. Então ele começa a retomar a vida normal, né, que é, por exemplo, colocar a reforma tributária no Congresso para votação, pelo menos para discussão, depois, como eu disse, a reforma administrativa, e vai retomando a vida. Só para reforçar, então, a reforma tributária é importante para ela melhorar diversos indicadores da economia brasileira, que, em última instância, melhora o desenvolvimento do país, dando igualdade de competição para toda a sociedade, um crescimento do PIB melhor, a gente reduz, de novo, sonegação, corrupção, a gente melhora custos, porque você reduz, você melhora a eficiência de tributos, você pode reduzir preço, então os produtos podem ficar mais acessíveis para a população. Então é o primeiro passo. Eu acho que ainda tem muito a melhorar, vai se discutir muito ainda no Congresso, mas eu acho que a gente dá mais um passo no sentido de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Como eu disse, o Banco Mundial revela anualmente que o Brasil ainda é um dos piores países para se fazer negócios. Paulo Guedes ainda tem muito a fazer, mas já está fazendo bastante. Eu acho que a gente já melhorou. Quando eu falo a gente, o Brasil como um todo já melhorou em termos de perspectiva em relação ao ambiente de negócios. Vamos falar um pouco mais disso nas próximas semanas. Obrigado, até mais.